E já voltando com Cidade Alerta, e também eu estou aqui com o Dr. Max Rolim, e aí nós estamos falando sobre a reforma trabalhista, né? Sobre as novas regras e fazendo um paralelo aqui sobre a atual, sobre como é que vai ser, agora que já foi sancionada, daqui mais 120 dias, né, doutor? 120 dias. Já começa a valer. E também sobre os boatos, que é importante a gente também falar sobre os boatos, porque eles dão a informação errada, né? Doutor, é importante que a gente diga sobre o que não mudou. Por exemplo, tem gente achando que não vai existir mais 13º. Tem gente achando que não vai mais ser pago o FGTS, que perdeu. E tem gente achando também que as férias não serão mais remuneradas. O que não mudou? Desses exemplos que você deu, não mudou nada. Nada? Nada. Algumas pessoas falavam que, como o acordo agora ele terá força de lei, achavam assim, vamos fazer acordo sobre qualquer coisa, então vamos fazer acordo que não pode mais, não precisa mais pagar FGTS. Então havia essa especulação. Mas isso nunca existiu no projeto. E o que ficou bem claro no projeto foi o que não pode ser objeto de acordo. O que não pode ser objeto de acordo? É proibido fazer acordo. Exatamente, sobre FGTS, 13º, salário mínimo, seguro-desemprego, salário família, deixa eu ver o que mais. Os vales, tipo vale alimentação, essas coisas, férias remuneradas. Férias remuneradas também, continua. Os vales, interessante, uma outra mudança. Todas essas coisas que ele disse continuam, tá? Então não mexeu. Vamos deixar isso claro para o trabalhador. Claro. 13º, férias remuneradas, seguro-desemprego, FGTS, indenização da FGTS, nada mudou. Nada mudou. Agora, já que você falou do vale, isso é uma mudança interessante. É muito comum nas empresas você querer beneficiar o trabalhador que é mais produtivo. Aquele que produz mais para a empresa, o empregador quer remunerá-lo melhor. Isso hoje era praticamente impossível. Não pode. Até pode, mas gerava um custo muito grande para a empresa. Essa remuneração a mais que você queria dar para o empregador, você acabava gastando mais com o INSS, com outras coisas que não iam para o empregador. E aí esse a mais do empregador acabava ficando pequeno, ele não se interessava e o empregador não fazia. Ou então fazia errado, fazia aquele famoso pagamento por fora. Se você produzir mais, eu te pago X por fora. Isso lá na frente dava uma ação judicial, dava um problema danado. Porque o empregado entra na justiça para que não foi recolhido nada. Não foi recolhido nada sobre aquele valor que ele ganhou por fora e tal. E aí, na dúvida, era melhor não pagar. Na dúvida, era melhor não pagar. Isso, quando é utilizado como um conceito de remunerar a produtividade, remunerar mais aquele que trabalha mais, que se empenha mais, que se esforça mais, é muito positivo. E agora, com essa nova legislação, é possível. O prêmio, que é exatamente aquela gratificação que você vai dar para aquele que se esforçou mais e produziu mais, agora não vai se agregar ao salário. Então não vai incidir sobre ele INSS, FGTS e outras coisas. E com isso, o empregador vai poder pagar mais ao empregado. Aquele que trabalha mais vai ter oportunidade de ser remunerado de acordo com o trabalho dele. Eu acho que ficou claro, né, gente? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Falando em mensagem, vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Vamos lá conferir a pergunta. Aguardando. Eu gostaria de saber se o tempo que o trabalhador leva para café da manhã e o uso de uniforme na empresa se conta como tempo de trabalho. E as novas regras também valem para as empregadas domésticas ou para os empregados domésticos. Adaila Amaral. A nova regra vale para todos os empregados, inclusive os domésticos. Porque o que houve com a mudança que nós tivemos aí nos últimos 2 anos foi exatamente acabar qualquer diferença entre empregado doméstico e empregado não doméstico. Então as regras valem para todos e realmente esse tempo do café, o tempo da troca de uniforme não é considerado trabalho, a não ser que seja uma exigência do trabalho que o empregado troque de uniforme lá. Por exemplo, o uniforme não pode sair da empresa. Ele tem que chegar com a roupa. Ele tem, é obrigação que a empresa impõe. É obrigação que a empresa impõe a ele chegar com a roupa dele e colocar o uniforme lá. E na hora de ir embora, deixar o uniforme lá. Aí esse tempo em que ele está colocando, tirando o uniforme, é considerado tempo à disposição do trabalhador, porque é uma exigência do trabalhador. Agora, se ele pode chegar de casa uniformizado, mas ele opta, ele não quer sair na rua de uniforme, ele opta por vir com a roupa dele, chegar no trabalho e trocar e vestir o uniforme.
esse tempo não é considerado trabalho. O boato, agora vamos partir para essa parte aí do boato. O boato eu não posso mais trabalhar e sair para ir fazer xixi, porque será descontado do meu salário. Acredite, há boatos assim na internet. Isso é sem fundamento. Já está respondido, né? Eu não posso sair para ir tomar um café durante o tempo, tomar água, porque esse tempo será descontado também do meu trabalho. Isso nunca existiu e nem fundado. Você sabe por que eu estou colocando isso? Porque a internet, eu fico lendo coisas ali que são assim, tão absurdas, que tem gente que acredita que é bom a gente então falar sobre essas coisas, embora elas pareçam mesmo e são um pouco bobas. Bom, a remuneração nós falamos, a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, percentuais, gorjetas e prêmios integram o salário. Um resumo sobre isso e também como fica agora. Sandra, uma coisa que é importante entender sobre essa reforma. Ela é uma reforma de inspiração liberal. O que significa isso? Ela é uma reforma que ela vem privilegiar o que é acertado entre o trabalhador e o empregador. O que é acertado na prática do dia a dia, nas relações de trabalho. Porque a legislação que nós temos até hoje é uma legislação extremamente paternalista, que entende que o Estado é que tem que controlar. E o Estado não tem que controlar, ele tem que vigiar, ele tem que regulamentar, ele tem que observar para coibir abusos. Mas ele não precisa controlar tudo. Então, o cunho maior dessa reforma é isso, é prestigiar aquilo que é a prática que é acertada entre o trabalhador e o empregador. Nesse caso, por exemplo, ela veio da estabilidade jurídica. Exatamente o que eu acabei de falar. Antes você tinha muito a vontade do empregador de receber mais, que ele trabalhava mais, ele vê o colega dele encostar, jogando paciência no computador, enquanto ele está trabalhando mais, o outro é preguiçoso, ele trabalha muito, mas ganha igual. Mas ganha igual. E aí você não tinha e o empregador, que também queria remunerá-lo melhor, porque via nele um potencial maior, não podia. Então agora há uma segurança jurídica para fazer isso. O trabalhador, ele pode receber mais, efetivamente mais mesmo, porque sobre aquilo lá não vai incidir uma série de encargos, dinheiro que não vinha para ele, ia para o governo, agora o dinheiro vai vir todo para ele, e o empregador vai poder pagá-lo dentro de normas que vão ser estabelecidas, de critérios de aferição da produtividade, e ele vai poder pagá-lo seguro. Não, o dinheiro que eu estou pagando é dele, não vou ter nenhum problema com isso depois. Eu acho que ficou claro aí, né? Questão do transporte. O tempo de deslocamento no trabalho, nós já falamos, né? O tempo de deslocamento agora também já não consta mais. Mas você quer, acho que é importante a gente falar, o tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa, para ir do trabalho, cuja localidade é difícil acesso ou não servida de transporte público, é contabilizada como jornada de trabalho. Agora? Continua desde que o transporte seja feito pela empresa. Pela empresa. Se eu vou pegar o ônibus e vou para o meu trabalho, não é contabilizado mais. Não, né? Nunca foi também. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Cadê aqui? O que mais que nós podemos... Aqui, porque tem tanta coisa aqui. O FGTS, isso, o FGTS, na questão da demissão. Quando o funcionário ele é demitido, como é que ficam as regras do FGTS? Não mudou nada. A indenização não mudou. Há uma coisa que mudou realmente. Desculpa, às vezes eu posso não lembrar na hora, porque são muitas informações. Muitas informações. Mudou muita coisa realmente. São mais de 200 itens de mudança. Surgiu a possibilidade de fazer um acordo na rescisão, que muitas vezes, na prática, no dia a dia acontecia. Você quer sair do trabalho. Já sei qual é, inclusive. Você quer sair do trabalho. Isso. Não quer mais trabalhar lá. Pedir demissão. Mas você também não quer pedir demissão, porque quando você pede demissão, você perde uma série de direitos. Não recebe o FGTS, por exemplo. Não recebe seguro-desemprego e tal. Então você não quer pedir demissão. E, comumente o que acontecia? Eu tento fazer um acordo com o meu patrão. Eu vou ser demitido, ele vai me demitir no papel, mas eu estou pedindo demissão, e aí ficava aqueles acertos. Não, mas aí ele não vai me pagar a indenização, ele tem que pagar, mas eu vou devolver para ele. E ficava um arremedo que no final não deixava ninguém seguro e sempre dava problema. E tinha patrão que fica com medo, né, também.
E agora surgiu a possibilidade efetiva de fazer esse acordo. Se eu não quero mais o meu emprego, eu peço demissão, o que acontece? Você acorda a rescisão com redução da multa, por exemplo. Redução, continua havendo a multa. Mas você há a possibilidade de haver esse acordo de rescisão com redução da multa. Esse é uma possibilidade, assim, um pouco perigosa. Tá? Tem que ser vista com muita cautela pelo empregador e pelo empregado, principalmente pelo empregado. Por quê? Porque aí você pode ter uma situação em que um empregador mal intencionado pode levar o empregado a fazer um acordo prejudicial a ele. Que aí é acordo. Aí nessa hora vale procurar a Justiça do Trabalho para... Não, vale procurar o seu sindicato. Um advogado, o sindicato. Ou um advogado. Por que não a Justiça do Trabalho, nesse caso, para pedir informação? Porque a Justiça do Trabalho não é para isso. Né? Mas aí também surgiu uma inovação. Surgiu a possibilidade da homologação do acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho. Surgiu a possibilidade de você chegar para o seu empregador, vamos rescindir o contrato aqui, vamos fazer um acordo aqui. Aí tem que ver os termos desse acordo e vocês acertam como vai ser essa demissão. E vocês vão na Justiça do Trabalho e levam esse acordo para o juiz analisar. E ele vai homologar ou não. Ele pode dizer, não, esse acordo não é bom, está desequilibrado, está pendendo mais para um lado do que para o outro, não homologa. Ou ele homologa e aquilo fica resolvido, do jeito que as partes acertaram. Mas nesse caso, só vai para a Justiça do Trabalho se as duas partes tiverem advogados diferentes. Então, o empregado vai ter sempre que estar com o advogado do lado dele. Com alguém ali para proteger. Tem perguntinha, vamos lá. Cadê a perguntinha? Enquanto a perguntinha não aparece ali. Bom, acho que dessa daqui ficou já tranquilo. Sobre você estar disponível para a empresa, o desvio de funções, como é que fica? Ele escreveu empresa, mas quer dizer empresa. O desvio de funções, como é que fica? Sobre você estar disponível... Quando você vai para casa, por exemplo, você vai para casa. Eu estou em casa, mas eu estou de sobreaviso. A qualquer momento a empresa pode me procurar. Eu estou trabalhando ou eu não estou trabalhando? Mas isso Eu acho que é mais ou menos isso daqui. Eu também não entendi direito a pergunta dele. Isso não tem nada a ver com desvio. Eu não entendi isso. Mas falando nisso, já nesse ponto, eu peço que mande a pergunta novamente, porque são duas perguntas. Eu não entendi a pergunta dele. Mas eu peço que ele reformule. Bom, e falando nisso, sobre a questão do trabalho em casa. Porque antes hoje você não pode trabalhar em casa. Como é que é a regra atual? Não existia uma regulamentação para esse tipo de trabalho. Né? Trabalho em casa. Então, criou-se uma regulamentação para isso. O trabalho em casa, dentro das novas regras, ficou estabelecido que o empregado, primeiro vai ser tudo pactuado, vai ter que ser tudo contratado. Ele vai estar em casa. Tá? Como é que ele vai trabalhar em casa? O que ele vai fazer em casa? Pois é. O que ele vai usar? Como? Tudo tem que ser pactuado no contrato. Tudo vai colocar no contrato. Tudo vai colocar no contrato. Tem que ter um contrato. E aí é interessante, porque na hora que fizer o contrato, as partes têm que aderir. Né? Na prática, o empregado ele quer o emprego, como você falou, ele vai aceitar o que tiver lá, mas pelo menos vai estar definido o que ele tem que fazer, momentos que ele tem que fazer. Ele pode colocar ali, por exemplo, os custos que ele tem de energia, Ele pode colocar, ele deve colocar, tem que estar no contrato. Ele vai estar em casa, mas ele vai gastar a energia dele, ele vai gastar o computador dele, tudo isso tem que estar no contrato. Então, o que se criou agora foi a possibilidade de você ter esse trabalho dentro de casa todo regulamentado no contrato de trabalho. E aí, se na prática fugir dessa regulamentação do contrato, se o empregador exigir dele mais do que estava no contrato, aí ele gera para ele um direito. Então, uma indenização, uma hora extra, inclusive hora extra, que antes não existia, possibilidade, porque ele estava em casa, você não tinha controle sobre a jornada dele. Então agora, como vai estar tudo com parâmetros definidos, o que sair daquele parâmetro, o empregado vai poder exigir. Então, a questão, neste caso, a questão é a produção mesmo, né? Contanto que você produza, se você vai trabalhar 1 ou 2 horas por dia, você que vai organizar. Contanto que dá resultado. Essa é a natureza desse home office, né? Desse trabalho em casa.
Você não está lá para cumprir jornada. Para cumprir jornada você trabalha dentro da empresa. Você está lá para produzir. Agora, há garantias que tem para o empregado ele vai produzir com a energia dele, com os bens dele, o empregador vai ter que pagar. E ele também não vai precisar, às vezes você está em casa e acaba trabalhando mais do que se ele estivesse no local de trabalho. Né? Também isso também não vai acontecer, porque vai estar tudo parametrizado dentro do acordo. Ou seja, é a produção mesmo, né? Neste caso ele vai ter que produzir. Agora, eu preciso só falar uma outra aqui, a gente não tem tempo para falar de tudo hoje, né? O tempo passa rápido. Muita coisa. Mas a questão das mulheres, eu preciso falar sobre isso, porque as mulheres vão trabalhar em locais perigosos, insalubres, as grávidas, né, e tal. Mas hoje já trabalham, não é? Não. Mas quando você coloca uma médica, por exemplo, a enfermeira, mas não se você for pensar... Mas não é para trabalhar. Mas trabalha. A gestante, mas aí está violando a norma atual. A gestante, hoje, ela não pode trabalhar em local insalubre. Com a mudança, ela vai poder trabalhar em locais com insalubridade de nível leve e médio. Nas insalubridades graves, ela continua não podendo trabalhar. E mesmo na insalubridade média, se ela tiver um atestado médico dizendo que ela não pode trabalhar, ela não trabalha. Bom, eu acho que os principais pontos foram esclarecidos. Eu até quero perguntar para a produção se tem alguma dúvida. A Kétila quer fazer algo, né? Ela também acha que já está bom aqui, porque eu fico... Né? Acho que as principais dúvidas eram essas, né, Max? O que você acha, doutor Max? É o hábito de falar Max. Tem muita coisa, Sandra. Tem muita inúmeras coisas. Mas eu acho que aos poucos a gente pode ir esclarecendo isso aqui no programa. Mexeu também na forma de buscar seus direitos, na forma de processo judicial, mexeu bastante coisa. Tá? Mas, assim, eu acho que o importante é deixar claro para a população, para empregadores e para empregados, que esses direitos básicos do trabalhador, FGTS, 10º, férias, hora extra, nada disso mudou. Todos esses direitos estão preservados. Que essas relações entre o trabalhador, entre o empregado e o empregador, elas, quando forem sair da regra básica, mudar por conta de algum acordo ou de alguma coisa, ela precisa, ambas as partes, estarem acompanhadas de um profissional para lhe orientar. Se não fizerem isso, algumas vão ser consideradas ilegais. O acordo, se não tiver participação do sindicato, ele não existe. O acordo extrajudicial, se não tiver participação do advogado, ele não existe. E outras, que até podem surgir, vão dar muito mais dor de cabeça do que garantias ou lucros se forem feitas de qualquer jeito. Precisa ser acompanhado. Ok, bom, eu te agradeço muito por ter vindo aqui e a gente espera que você venha aqui numa outra oportunidade também para trazer mais informações. Muito obrigada, doutor Max. Eu que agradeço.